Gente, bom dia. Eu queria agradecer, né? A gente já há tanto tempo já nesse curso, já é a 10ª aula hoje, e eu fico muito satisfeita porque eu acho que é um sonho a gente estar juntos, aprendendo um pouco mais sobre como ser um responsável técnico e como melhorar o atendimento dos nossos pacientes. E hoje eu fiquei com uma missão de um tema que eu adoro falar, que é o manuseio da hemorragia grave na gestante puérpera. Esse é um tema que é meu dia a dia na maternidade escola, onde eu sou responsável técnica, e é um tema bastante discutido há muito tempo dentro dos nossos comitês transfusionais, particularmente o comitê da MEAC, e eu queria hoje mostrar um pouquinho da teoria, mas bem pouquinho da teoria, e principalmente como que a gente evoluiu com o nosso protocolo, para dar de exemplo até para quem está começando um protocolo agora, de como fazer o manuseio, e aí eu não vou abordar, obviamente, a parte ginecológica, eu vou citar, mas é a parte de condução em relação à transfusão e exames, certo? Como que a gente deve fazer essa avaliação e a condução dessas pacientes. Então, lembrando que a gente tem várias alterações hematológicas na gestação, alterações que dificultam o sangramento, que são as alterações fisiológicas. Eu tenho um aumento dos fatores protrombóticos, principalmente ali no 3º trimestre, uma redução dos anticoagulantes naturais, mas infelizmente muitas gestantes têm quadros patológicos que contribuem para um risco aumentado de sangramento. Mais frequente é a anemia, que a gente sabe que é um fator de risco para hemorragia pós-parto, mas também trombocitopenia, por diversas razões, fígado gorduroso da gestação, e a HELP, que é a associação com trombocitopenia mais conhecida da gestação, apesar de não ser a mais comum. E toda gestante passa por alterações fisiológicas que vão ajudá-la a resolver aquela gestação de uma forma adequada, né? E dar suporte hemodinâmico para o parto. Então, a gestante vai ter aumento da frequência cardíaca habitualmente, vai ter uma redução da pressão arterial, com exceção da pré-eclâmpsia, obviamente, vai ter um aumento da volemia, lembrando que a volemia plasmática aumenta entre 30% a 50% até o 3º trimestre, até o momento do parto. E eu vou ter um aumento também da massa eritrocitária, mas esse aumento não acompanha perfeitamente o aumento do volume plasmático. Então, na gestação, eu vou ter um valor de hemoglobina considerado normal, menor do que o habitual. Então, a gente considera normal até 11 gramas de hemoglobina na gestante. Abaixo disso, investigar e tratar, certo? A gestante vai ter um aumento do débito cardíaco, e esse débito cardíaco aumenta até 60% durante o trabalho de parto. E por toda razão, principalmente relacionado a essas alterações de volemia, a gente só vai ver uma descompensação circulatória depois que a gestante perde mais de 30% de sua volemia. E isso é um dado que a gente tem que ter na nossa cabeça, porque quando a gente espera que a gestante fique hipotensa para a gente considerar que o sangramento é grave, a gente já teve uma perda acima de 30%. Então, a gente já está com uma hemorragia muito grave e a gente não pode esperar isso. E a hemorragia pós-parto mata, né? Eu trouxe esses dados que eu sempre coloco nas minhas aulas, né? De tão clássico que é a hemorragia pós-parto na humanidade. Então, a gente sabe, por exemplo, que a esposa do Shah Jahan, como é o nome do moço, que eu até anotei aqui, do Shah Jahan, que foi a esposa preferida dele, acabou falecendo de hemorragia pós-parto, que é essa moça chamada Begum. E ela acabou recebendo um memorial impressionante, que está entre as 7 maravilhas do mundo, que é o Taj Mahal. E ela morreu de hemorragia pós-parto. E nós temos também a mãe da Branca de Neve, para quem não sabe, também morreu de hemorragia pós-parto, e por isso que ela ficou com a madrasta má. Hoje, nós temos a hemorragia pós-parto como a principal causa de óbito materno no mundo. Ainda no Brasil é a segunda, porque a gente tem um problema ainda mais sério que a hemorragia pós-parto aqui, que são as doenças hipertensivas da gestação. E o que a gente sabe? Que 99% das mortes relacionadas à hemorragia pós-parto ocorrem em países em desenvolvimento. E que apesar de todos os cuidados que vêm sendo tomados em vários locais do mundo, a incidência de hemorragia pós-parto vem aumentando, inclusive nos países desenvolvidos.
muito provavelmente pelos inúmeros fatores de risco relacionados a múltiplas cesáreas, a gestantes mais velhas, a gemelaridade, né, fertilização in vitro. Então, tudo isso vai facilitar provavelmente um quadro de hemorragia pós-parto. E o que judia o mundo inteiro é que essa hemorragia pós-parto é uma doença, a morte por hemorragia pós-parto é evitável. Então, e talvez seja a paciente que é mais difícil a gente aceitar esse desfecho. É uma paciente que entrou numa maternidade, não foi num hospital, normalmente numa maternidade, que deveria sair de lá com um bebê no colo. Então, assim, é muito sofrido para todo mundo que trabalha com gestantes a perda por hemorragia. Qualquer perda, mas a perda por hemorragia, porque a gente sabe que muitas vezes, a grande maioria das vezes, essa perda é evitável se eu conseguir identificar precocemente e tratar de forma adequada a hemorragia. E nós sabemos na literatura que temos vários, gente, e aqui eu vou colocar só alguns, certo? Fatores de risco para hemorragia pós-parto. Acretismo placentário, talvez um dos principais fatores de risco, então isso também vem crescendo no mundo por conta das múltiplas cesáreas, placenta prévia, trabalho de parto prolongado, parto cesárea, gravidez gemelar, coreamnionitis, história prévia de sangramento, anemia, como eu citei anteriormente, idade maternas, distúrbios de coagulação adquiridos na gestação e também distúrbios hereditários, né? E apesar de a gente conhecer vários fatores de risco para hemorragia pós-parto, nós sabemos que até 40% das HPPs ocorrem em mulheres de baixo risco. Então, nós temos que estar preparados sempre para uma hemorragia pós-parto, mesmo que a mulher não tenha fatores de risco para o seu acontecimento. E quando você vai buscar, principalmente a literatura mais clássica, ele fala que a gente tem 4 T's, que são as causas da hemorragia pós-parto, né, as etiologias. É o tônus, a atonia uterina, em que eu tenho mais ou menos 70% a 80% das causas de hemorragia são por atonia. O trauma, que é a lesão de trajeto, incluindo a rotura uterina em torno de 20%. O tecido, e aí vem os restos placentários, em torno de 9%. E trombina, o último T, trombina, são os distúrbios de coagulação que são mais ou menos responsáveis por em torno de 1% das hemorragias. Apesar de ser um evento raro como causador da hemorragia pós-parto, gente, não é o evento raro no transcurso de uma hemorragia mal conduzida, certo? Então, lembrar que eu não espero ter como causa frequente o distúrbio de coagulação levando à hemorragia, mas a hemorragia, quando não conduzida de forma adequada, vai sim levar a distúrbio de coagulação. E eu preciso, então, reconhecer e prevenir. Nós temos que ter uma avaliação de risco de hemorragia. A gente está tentando implementar, nesse momento, um protocolo de estratificação de risco com utilização de pulseiras de cores diferentes na MEAC, certo? E essa estratificação de risco deve ser feita no pré-natal. Por exemplo, eu já sei que minha paciente com placenta prévia vai ter maior risco de hemorragia pós-parto. Eu já identifiquei que ela tem um acretismo, então já sei que ela vai ter maior risco. Na admissão, por exemplo, trabalho de parto prolongado, ou fez uma infecção, uma coreamnionitis, que eu sei que é um fator de risco. Então, eu vou sempre avaliando a gestante e a puérpera, inclusive, quando é que ela se tornou uma pessoa de alto risco para hemorragia. Nós temos uma orientação de tentar quantificar o mais quantitativo possível a perda de sangue no pós-parto. E esse é um dos grandes desafios do mundo, tá? Porque a gente tem uma tendência a subestimar o sangramento. Atualmente tem alguns trabalhos saindo que talvez a gente esteja superestimando o sangramento quando a gente olha apenas o visual. Então é muito complicado a gente definir apenas pelo tamanho da poça de sangue quanto que aquela mulher já perdeu. E talvez, e aí talvez é um talvez muito quase certeza, que o principal ponto para a prevenção de hemorragia pós-parto seja o manejo ativo terceiro estágio de parto. Quem não lembra disso, eu não lembrava até voltar para a MEAC, é a dectação da placenta. Então, nesse momento, é o momento em que eu tenho que ficar ali do lado do paciente, que a gente pode ter 3 coisas a serem feitas, né? A massagem uterina,
a compressão, a tração controlada do cordão e principalmente, aí vem o principalmente, a realização da ocitocina em todas as mulheres, certo? E essa ocitocina tem que ser prescrição padrão de todos os partos, em todos os hospitais, em todas as maternidades. Ela faz toda a diferença na prevenção da hemorragia pós-parto. E aí, quando eu falei que a gente tem uma tendência a subestimar o sangramento, a gente tem recomendações também de como evitar essa avaliação apenas visual, né? Para evitar um negócio chamado a negação e o atraso. Ah, não parece estar sangrando muito. Ah, não, vou esperar. Ah, não, e no final das contas era uma hemorragia grave. E lembrar que eu tenho que quantificar esse sangramento ao longo de um período, não é simplesmente sangrou agora e eu esqueço, né? Então, eu tenho que tentar ver o que eu consigo fazer para estar mensurando ao longo dessa observação quanto que aquela mulher já perdeu de sangue. Existem essas bolsas, são bolsas muito simples, gente, é um saco plástico graduado, em que você coloca em todas as mulheres depois de um parto vaginal e que você deve estar verificando depois da saída do líquido amniótico quanto que vai acumulando de líquido. Não temos, eu pelo menos não encontrei à venda aqui no Brasil, mas eu tenho um sonho que alguma empresa vai comprar meu sonho de produzir esses sacos plásticos que são super simples para a gente colocar em todas as mulheres realmente para quantificar o sangramento. No parto cesáreo, podemos usar simplesmente a mensuração do que está sendo aspirado, né, naqueles drenos, um aspirador cirúrgico, ou o que é recomendado e que é fácil ser feito em qualquer lugar, a pesagem dos materiais encharcados de sangue. Então, eu vou ter um peso seco padrão de todos os meus materiais, as compressas, lençóis, e depois eu vou estar pesando após, colocando no saco e pesando para ver o quanto que realmente eu tive de sangramento, considerando mais ou menos que 1 grama seria 1 ml de sangramento. Então, é uma coisa relativamente simples de ser feita, não tem custo, mas que, infelizmente, a gente não vê isso na prática. E por que a gente fala tanto que a gente tem que fazer diagnóstico e prevenir a hemorragia pós-parto? Porque a gente tem um momento em que a gente consegue abordar e evitar a catástrofe, né? Então, todo o choque é inicialmente reversível, mas vai chegar num ponto em que eu não consigo mais voltar. E aquela paciente que eu não abordei rapidamente, de forma agressiva, vai evoluir para a falência de múltiplos órgãos e morte. Eu sempre conto a história, e talvez essa história tenha entrado realmente até na minha personalidade, que o primeiro óbito por hemorragia, primeiro óbito, na verdade, que eu vi de paciente foi uma hemorragia pós-parto. Uma mulher que eu tinha feito parto, era interna da MEAC, e ela evoluiu no pós-parto com atonia uterina. E eu saí, ela já tinha sido estabilizada, foi para a UTI, e eu descobri que ela faleceu 3 dias depois. E eu, na minha cabecinha de interna, eu não conseguia entender por que a gente transfundiu, porque ela ficou estável e ela acabou indo a óbito. E agora eu entendo, na verdade, provavelmente tudo que a gente fez foi com atraso, ou não foi rápido o suficiente, porque às vezes eu até identifico, mas eu não tomo minhas condutas rápidas, ou não passo para o próximo passo rapidamente. Então, a gente tem que entender a hemorragia, qualquer hemorragia grave, e aí a hemorragia pós-parto, como uma bomba relógio. Nós temos que correr e correr muito. E toda vez que a gente olha na literatura, um protocolo de manuseio de hemorragia grave, a gente vê alguns passos, né? Eu gosto muito desses passos e foi como a gente baseou nossa última mudança do protocolo de hemorragia do complexo do HU e da maternidade escola. Então, eu tenho que identificar precocemente. Obviamente, essa identificação precoce, ela não deve ser feita apenas pelo médico, deve ter toda uma equipe de um hospital treinado. Eu fui para um congresso, o congresso da ABB, eu fiz um pré-congresso, e foram falar sobre a experiência em hemorragia no hospital. E eles contaram, quem estava dando a aula, que a equipe inteira do hospital tinha sido treinada, inclusive a equipe de limpeza. A pessoa que ia lá tirar o lixo da enfermaria, eu estava passando um pano, ela acionava o protocolo de hemorragia grave. Ela não simplesmente chamava quem estava do lado para ver se era. A pessoa acionava o protocolo de hemorragia grave. Porque é de tão importante que é não perder tempo, né? Então, a gente vai acionar os envolvidos, e aqui os envolvidos,
Eu sempre falo, eu dei muita aula na MEAC, por exemplo, na UTI materna. Aí eu falo, gente, é o médico daqui, mas é o GO junto, né? É a enfermeira, técnico de enfermagem, é a unidade transfusional, é o laboratório, é a farmácia, porque às vezes eu preciso de alguma droga que eu não tenho mais ali. Então, os envolvidos são um time multiprofissional realmente, que vai se dedicar ao atendimento daquela mulher sangrando. Como todo protocolo onde eu tenho muita gente envolvida, eu preciso da definição de um líder que vai estar cronometrando e orquestrando todo aquele trabalho de passos que a gente tem que fazer, de drogas, de transfusão, de solicitação de exame. E a gente tem, obviamente, que priorizar o atendimento. E esse foi a grande dificuldade que a gente teve dentro do complexo para organizar o atendimento desses pacientes. Porque eu sempre falo, é muito fácil eu priorizar o atendimento quando eu estou vendo a paciente morrendo, sangrando na minha frente. Então, para o médico, para o enfermeiro, para a unidade transfusional, inclusive, que está indo coletar as amostras, é muito simples. Mas como que o laboratório funciona? Eu tenho um coletador que vai ficar horrorizado, porque aquela mulher está morrendo sangrando, mas quem recebe as amostras não sabe o que está acontecendo. E a gente teve muita dificuldade para o laboratório comprar a ideia e mexer na rotina e entender que aquela amostra não é uma urgência. Eu não posso esperar 3 horas pelo exame. Eu tenho que ter esse resultado em no máximo 40 minutos. E a gente conseguiu fazer isso. Eu vou mostrar para vocês como que a gente conseguiu. Então, hemorragia grave, chama, grita, vamos chamar todo mundo, porque todo mundo tem que estar perto e priorizando o atendimento. Esse é o protocolo que foi desenvolvido junto MEAC e EMOSSE para ser o protocolo estadual, né? Em que a gente coloca algumas coisas. Olha aqui, só nessa brincadeirinha aqui, eu tenho 4 pessoas do lado da paciente, cuidando para que seja feito tudo o que é necessário, tá? E aqui a compressão bimanual, a estimativa de perda, verificação de sinais vitais, a realização das drogas, a função do acesso, a coleta dos exames. Então, assim, a gente tem muita gente ajudando na condução dessa mulher. E aí cheguei numa mulher que normalmente está sem acesso venoso, né? Lembrando que a mulher com acesso venoso vai ser aquela de altíssimo risco ou que está ali na cesárea. O restante, principalmente no parto vaginal, vai estar sem acesso venoso. Então, vou pegar 2 acessos venosos de grosso calibre. Vou fazer no máximo 1 litro de cristalóide. Esse foi um grande desafio na maternidade escola também. E vou estar avaliando a resposta daquela mulher a cada 250 ml de cristalóide, preferencialmente aquecido. Nível de consciência, perfusão periférica, sinais vitais. Lembrando que eu não quero, do mesmo jeito que eu não quero no trauma, eu não quero uma pressão normal. Eu não vou nunca almejar uma PA sistólica de 120. Primeiro que geralmente não é a pressão normal de uma gestante, né? Ela geralmente já tende a hipotensão. Segundo, que se eu almejar 120 de pressão, provavelmente eu vou fazer mais cristalóide do que essa paciente precisa, e eu tenho que lembrar que cristalóide faz mal no contexto de hemorragia, né? E eu vou ter um outro detalhe muito importante. Na hora que eu tento normalizar a pressão, essa mulher vai sangrar mais. A hipotensão permissiva, ela evita o excesso de sangramento, porque eu não tenho pressão, não tenho força para perder sangue, para jogar aquele sangue fora, certo? E temos que estar do lado, então, de qualquer enfermaria, né? Então, essas caixas de hemorragia pós-parto aqui da MEAC, eu tenho em todo lugar. Eu tenho no centro obstétrico, eu tenho no centro cirúrgico, eu tenho na UTI materna, eu tenho na enfermaria de primeiro andar, eu tenho na enfermaria do segundo andar. Então, em todo lugar que eu tenho gestante ou puérpera internada, eu tenho que estar na minha mão um kit de hemorragia com tudo que eu preciso para resolver a vida da minha gestante. E lembrar que eu vou ter que, obviamente, parar o sangramento. E aí, por isso que eu falo, o intensivista não vai resolver só. Eu preciso do GO junto para fazer a compressão bimanual, para pensar se precisa fazer alguma coisa, por exemplo, uma esterectomia, uma embolização de artéria, fazer um que eles chamam belinte, que é uma sutura lá para envolver o útero para tentar ver se para de sangrar. Então, eu preciso realmente dessas medidas, não só um suporte clínico. E, às vezes, a gente usa um negocinho, né, o Made in Brasil, um balão intrauterino que é feito com uma camisinha e uma sonda para tentar comprimir o útero e reduzir o sangramento. Tá? Então, isso é possível, a gente consegue fazer isso de forma simples em qualquer hospital. Tá?
E eu já falei que cristalóide é ruim, né? Cristalóide é ruim, gente. Então, assim, hoje todo mundo sabe, a chefe vai falar na próxima aula de hemorragia grave no trauma, que água com sal é para cozinhar macarrão, né? Não é para tratar hemorragia. Tratar hemorragia a gente trata com sangue. E aí a gente pode ter algumas respostas à ressuscitação inicial. Eu roubei esse quadrinho aqui do ATLS, mas o que é importante a gente saber? Que é muito parecido. Eu posso ter uma resposta rápida, uma resposta transitória, ou não ter resposta, ou ter resposta mínima, que aqui é o meu pior cenário. Mas eu tenho algumas coisas importantes aqui. Eu tenho a unidade transfusional preparando alguma coisa para a nossa mulher, para a nossa paciente. E eu preciso do GO junto. Ninguém trata hemorragia pós-parto sem o obstetra do lado, tá? Então, é só para a gente lembrar disso, que independente da gravidade do sangramento, a unidade transfusional tem que ser acionada. Que esse era um problema que a gente tinha também. De vez em quando a gente ainda tem, então a gente já está afinando o protocolo, mas a gente percebia que tinha os exames coletados de hemorragia pós-parto, a mulher já na terceira linha de droga e a unidade transfusional não sabia nem que a mulher estava lá. Né? Então, assim, nós temos que estar juntos, porque senão a gente não consegue realmente estar liberando o hemocomponente com segurança quando essa mulher precisar. E quando é que eu decido transfundir numa hemorragia pós-parto? A gente trouxe isso a partir do bundle também, de um bundle que vale muito a pena a leitura, de hemorragia pós-parto, feito por um comitê de múltiplas organizações dos Estados Unidos, inclusive a ABB, né, a antiga Associação Americana de Banco de Sangue, em que fala que a gente vai ter que restringir o cristalóide até no máximo 1.000 ml, preferencialmente aquecido. A gente tem caixa aquecedora de cristalóides no centro obstétrico, no centro cirúrgico, na verdade, e não tem materna na MEAC. Então, eu tenho meus sorinhos aquecidos a 39 graus, que é a recomendação do ATLS, e eu vou fazendo 250 ml, reavaliando o sangramento. Eu vou fazer até no máximo 1.000 ml de cristalóide. Se a mulher continuar sangrando, avalie os sinais vitais para definir o que eu vou fazer. E a partir dessa avaliação de sinais vitais, eu calculo o índice de choque, que nada mais é do que um cálculo muito simples, que é a frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica. Esse índice de choque acima de 0,9 já fala para mim que se ela continua sangrando e eu já fiz meu cristalóide, que eu vou precisar transfundir. E hoje a gente sabe que o mundo, na verdade, não é tão hoje assim, né? Há mais de uma década, o mundo parou de transfundir como vinha transfundindo desde muito tempo atrás, né? Eu não sei se vocês lembram que toda a hemoterapia começou com sangue total nas guerras, né? E aí, de repente, eu tinha os hemocomponentes, porque eu tinha a bolsa plástica, eu passei a fazer plaqueta, e aí eu tinha hemácia, plaqueta, plasma, crio, e aí, de repente, tinha o povo sangrando, sangrava vermelhinho, como é que eu repunha? Com hemácia e soro fisiológico, com hemácia e Ringer lactato. E o que aconteceu com essas pacientes? Ela continuava perdendo plasma, consumindo fatores de coagulação, perdendo e consumindo plaquetas, e essa mulher, esse homem, o que for, né, de hemorragia grave, ia continuar sangrando porque eu não dava o substrato para ela fazer um coágulo e parar o sangramento. Então, essa hemorragia pós-parto aqui, ela deve ser tratada como outras hemorragias graves, lembrando que eu não vou dar só hemácia. Na hora que eu resolvo transfundir, eu vou fazer de verdade, certo? Então, essa abordagem chamada 1 para 1, ou 1 para 1 para 1, e aqui é uma hemácia, um plasma e um concentrado de plaqueta randômica, aquela plaquetinha soltinha, é uma abordagem que a gente vai tentar fazer com a intenção de reduzir realmente o sangramento. E a gente sabe que essa abordagem é muito mais efetiva que a abordagem tradicional. Na guerra do Iraque foi visto, por exemplo, que reduziu quase 50% da mortalidade. Nós temos vários trabalhos em emergências, centro cirúrgico, emergência civil, politrauma, mostrando menor mortalidade. Nós temos uma recomendação em hemorragia pós-parto, não temos tanta evidência tão clara quanto em outros cenários, mas hoje é essa a recomendação de tratamento e realmente a gente deve tentar sempre buscar fazer 1 para 1 quando a gente decide transfundir. Então, após 1.000 ml de soro fisiológico, se índice de choque acima de 0,9, sangramento ainda importante, a gente começa 1 para 1, certo? Tendo exames, ok, eu vou me basear nos exames.
Não tendo exames, eu vou fazer após 4 unidades de plasma e 4 hemácias, 10 unidades de crio, e se eu tiver plaqueta, uma dose de plaqueta, porque eu estou conduzindo às cegas. Esse não é o ideal, mas é possível, certo? E aí eu preciso acionar a agência transfusional, né? Então eu preciso de um protocolo de transfusão de emergência funcionando. Gente, isso não é fácil. Eu descobri, logo que eu entrei na MEAC, que a equipe médica, a equipe de enfermagem não sabia que poderia solicitar uma transfusão de emergência sem coleta de amostra, né? Então, assim, a gente teve um problema bastante importante, eu me lembro, teve um óbito por hemorragia pós-parto há uns 7 anos atrás, 6 anos, em que chamaram a unidade transfusional para pegar a amostra, para preparar o sangue da paciente com hemorragia. Ela estava no centro cirúrgico. A técnica da agência transfusional ficou 1 hora do lado de fora do centro cirúrgico, esperando a tal da amostra. E ninguém falou em momento nenhum que queria sangue, que ia assinar depois a requisição de transfusão e que queria uma transfusão de emergência. Então, a partir desse momento, a gente começou a divulgar o que era um protocolo de transfusão de emergência no hospital e que era possível, de acordo com o nosso comitê, e isso, gente, tem que ser validado pelo comitê transfusional de vocês, fazer solicitação verbal de transfusão de emergência. Então, o médico pode ligar para a unidade transfusional e falar assim, eu quero um concentrado de hemácia e um plasma agora, eu vou assinar o termo, sobe que é uma hemorragia grave. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso também dentro do comitê e dentro das equipes assistenciais. Por que é importante eu saber da protocolo de hemorragia grave? Primeiro, porque eu vou lembrar que eu não preciso obrigatoriamente ter a coleta da amostra para eu liberar os primeiros componentes. Segundo, que eu demoro para liberar os componentes. Então, na melhor das hipóteses, eu vou lá demorar uns 45 minutos para liberar o primeiro concentrado de hemácia cruzado, se não tiver intercorrência nenhuma, se eu já tiver a amostra na mão. Então, não é rápido, tá? Então, nós temos que nos preparar para isso. E nossa portaria permite que a gente faça isso, porque entende que muitas vezes eu não vou ter os 45 minutos para liberar o primeiro concentrado de hemácia. E essas são as condições definidas na portaria, que o quadro clínico do paciente tem que justificar a emergência, quer dizer, o retardo no início da transfusão coloca em risco a vida do paciente. O médico vai assinar a declaração de responsabilidade médica, gente, mas ele não precisa, se vocês validarem com o comitê transfusional, ele não precisa assinar, entregar a RT antes de você liberar, certo? Às vezes, só essa burocracia pode levar à morte do paciente. Então, validem com o comitê, organizem isso, de poder fazer solicitação verbal, tá? E aí, do mesmo jeito que a gente faz solicitação verbal para adrenalina, por exemplo, numa parada, eu posso sim fazer solicitação verbal para uma transfusão de emergência, mas antes de virar o plantão, o médico é obrigado a fazer a requisição de transfusão e deixar tudo ok para a nossa burocracia realmente ser feita, tá? Aqui é a RT do EMOS, todo mundo conhece. Aqui embaixo tem a declaração de responsabilidade médica para transfusão em situações especiais. Normalmente o médico só assina e carimba aqui, mas quando ele quer alguma dessas situações, ele vai assinar e carimbar aqui embaixo, marcando que autoriza a transfusão antes da conclusão dos testes pela emergência do quadro clínico da paciente. Né? E a gente vai sempre correr para colher a amostra assim que possível. Então, a gente vai realmente ter que ter esse cuidado. Como a gente está falando de hemorragia pós-parto, eu não tenho a tipagem, vou fazer obrigatoriamente O negativo de hemácia. E eu posso usar o plasma APTM sem ABO. Lembrar sempre de validar também essa prática com o comitê transfusional. Nós temos usado pelo comitê transfusional do EMOS em muitos hospitais, já a maternidade escola usa, o hospital universitário usa, JF, HGF, né? Que é um plasma com baixo título de anti-B que eu posso usar para qualquer grupo sanguíneo sem intercorrência. Não tive tempo para tipar o receptor, faço dessa forma. Lembrando que eu transfundi já 3 concentrados de hemácia, a unidade transfusional, a agência transfusional está lá cruzando aquele concentrado de hemácia, fazendo PAI, fazendo tudo que tem que ser feito nos testes pré-transfusionais. Qualquer intercorrência, chama o médico, liga para vocês, vai ligar para o médico assistente, vocês estão com dúvida, ligam para a gente, tá? Para a gente orientar o que fazer se aparecer alguma coisa que não deveria ali nos testes pré-transfusionais. E aí eu vou falar do nosso grande desafio, que hoje
com muita alegria eu falo que a gente conseguiu vencer isso, né? A reavaliação laboratorial a cada 30 a 60 minutos, certo? O que a gente faz lá no complexo? Começou a sangrar, eu tendo meu kit de hemorragia, já meus tubos, minha seringa para gaso, tudo bonitinho, já com a etiquetinha pré-impressa com os dados básicos de identificação da amostra e com um segredinho que a gente fez lá para o laboratório entender que aquela amostra é a amostra da hemorragia, né? Nós coletamos 2 tubos de EDTA, um tubo desse vai para a unidade transfusional, tá, gente? Um tubo, porque a gente chama de contagem global, que nada mais é do que o hemograma sem o esfregaço do sangue periférico. Um tubo de citrato para TAP, TTPA e fibrinogênio, aí eu vou falar e fibrinogênio de novo, que talvez seja a grande diferença, o que faz a grande diferença na condução dessas mulheres. E uma seringuinha para gaso, que a gente vai fazer gasometria, lactato e calciônico. Então, é esse o protocolo. Esse protocolo é baseado na literatura, gente. Então, quando vocês forem implementar o protocolo nos hospitais de vocês, tentem seguir essa recomendação. E claro que eu não consigo ter esses exames com 30 minutos, então a gente faz a cada 60 minutos com alguns segredinhos. Então, 60 minutos, está transfundindo, deu 60 minutos, colhe. Não começou a transfundir, deu 60 minutos, colhe. Então, a gente colhe a cada 60 minutos enquanto a mulher estiver sangrando e a gente tem no nosso protocolo mais uma coleta com 60 minutos quando ela parou de sangrar. Essa última coleta, quando ela já parou de sangrar com 60 minutos, é para eu ter certeza que eu não tenho nada pavoroso na coagulação que vai fazer com que ela ressangre ali daqui a pouquinho, porque eu não tenho, por exemplo, fibrinogênio que dê conta de fazer um coágulo, certo? Nós temos esse protocolo dentro do nosso sistema informatizado, a gente conseguiu fazer isso, o médico então escreve que é o protocolo 1, que é paciente com hemorragia grave, os exames automaticamente já saem, mas nós temos a contingência, que é esse pedidinho, que a gente deixa dentro da nossa caixa do kit de hemorragia. Então, eu tenho aqui, eu simplesmente tenho que colar a etiqueta aqui com os dados do paciente, o médico assina e carimba, e não tem perigo ele esquecer os exames. Por que eu falo que não tem perigo? Porque o fibrinogênio é o calo da minha vida. Quantas e quantas vezes eu liguei para ajudar na condução de uma hemorragia grave e eu perguntava, e quanto é que está o fibrinogênio? Ixi, faz no hospital? E quanto é que está o fibrinogênio? Doutor, esqueci de pedir. E quanto é que está o fibrinogênio? O colega esqueceu de pedir, mas eu já liguei no laboratório. E toda vez esse atraso na liberação de um exame que a gente sabe que altera muito precocemente, que está extremamente associada à mortalidade e que tem uma condução transfusional um pouquinho difícil, mas que a gente precisa fazer de forma adequada. Então, a gente realmente fez esse protocolo de hemorragia grave, lembrando principalmente do fibrinogênio, porque o restante a gente não tinha tanto problema, tá? Nós tínhamos problema na contagem global, que o médico pediu o hemograma e o hemograma demorava 2 horas para sair. Então, a gente já padronizou isso também com o laboratório e com a equipe assistencial. E olha aqui nosso segredinho, gente. A diferença entre quem está no laboratório, que não está vendo a paciente, conseguir enxergar que aquela amostra é de uma hemorragia grave, é essa etiquetinha colorida, que a gente cola em todas as amostras do protocolo de hemorragia. Essa etiquetinha foi a etiquetinha que tinha no nosso almoxarifado, que ninguém mais estava pedindo. Eu cheguei lá perguntando se tinha uma etiqueta colorida. Eles falaram assim, doutora, tem uma etiqueta aqui que usava não sei para quê. E agora ninguém mais pede, já tem 2 anos. Você quer de que cor? Eu falei, do que tiver, me dê. Então, a gente tem essa etiquetinha colorida roxa, vermelha, a gente evita usar o vermelho por conta do sangue, amarelo, azul, dourado. Então, tem todas as cores que vocês podem imaginar. Mas chegando uma etiquetinha colorida no laboratório, o laboratório entende que aquela amostra tem que ser trabalhada de uma forma totalmente diferente de qualquer amostra dentro do laboratório, certo? E a gente conversando com o laboratório, vocês estão percebendo aqui que o laboratório é um grande parceiro para o protocolo de hemorragia grave, né? Sem laboratório ele não vai funcionar. A gente conversando com o laboratório, a bioquímica, Ana Paula, que é do laboratório do HU, ela falou assim, doutora, como é que eu vou liberar em 40 minutos o meu TAP, TTPA e fibrinogênio? Porque eu demoro 20 minutos centrifugando essa amostra, eu demoro mais 30 minutos dentro do equipamento, é impossível. Eu falei, Ana Paula, você não consegue validar para ver se você consegue uma centrifugação menor? 20 minutos é tanto tempo.
E aí, Ana Paula, depois de uma semana, mais ou menos, chegou para mim e falou, doutora, conseguimos, viu? Então, hoje, se a amostra chegar identificada, ela não vai mais ser centrifugada em 20 minutos, ela é centrifugada em 5 minutos, numa centrífuga específica que está lá marcada no laboratório, que aquela centrífuga vai ser centrifugada 5 minutos a amostra da hemorragia pós-parto. Então, eu ganhei 15 minutos aqui só nessa conversa da centrifugação, permitindo com que meus exames saiam, sim, 40, 45 minutos, estão lá na mão do médico, no computador, no master, no sistema. E o restante, sabe o que acontece? O contínuo vai lá levar a gasometria, vai lá levar a contagem global, ele pega tanto a contagem global quanto a gasometria, volta para a mão do médico e entrega na mão do médico esses exames, para que ele já comece a ver o que precisa ser feito de diferente. Então, esse esqueminha que a gente fez tem funcionado. Se vocês quiserem, eu posso ajudar também, a gente conversa com o pessoal do laboratório, mas, gente, vocês não têm noção a diferença que fez na vida das nossas mulheres. E eu tenho que pedir exame porque eu tenho que olhar para ele e decidir o que eu vou fazer, né? Então, quando é que eu decido transfundir mais concentrado de hemácia? Porque nesse momento, gente, lembra? Índice de choque, 0,9, mulher sangrando, mais de 1.000 ml, eu estou fazendo um hemácia e um plasma. Um hemácia e um plasma. Faço como? O que sair primeiro, né? Então, normalmente a hemácia vai antes, porque o plasma está congelado, eu tenho que descongelar, mas subiu, terminou de descongelar, já sobe. Então, a hemácia e o plasma, às vezes, em 2 acessos, correndo junto, aberto, nada de 15 gotas por minuto, os primeiros 15 minutos, por favor. Então, é aberto mesmo, abre hemácia, abre plasma e vai fazendo enquanto a mulher está sangrando. Ah, eu preciso fazer mais coisa? Precisa. Saíram os exames, a hemoglobina está menor do que 7, eu vou fazer mais CH. Por quê? Porque eu quero ter uma hemoglobina ali entre 7 e 9 aproximadamente. Meu TAP ou meu TPA estiver acima de 1,5, gente, essa mulher sangrou e não foi pouco não, viu? Porque normalmente, no final da gestação, a mulher vai estar com uma relação em torno de 0,8, 0,7, 0,9, ela sangrou um bocado. TAP ou TTPA acima de 1,5 vai fazer dose de ataque de plasma, 15 a 20 ml por quilo. Quanto dá isso? 4, 5, 6 unidades de plasma, a depender do volume, da volemia da paciente, do peso da paciente, certo? Então, eu estou fazendo uma hemácia, um plasma, saiu um TAP, por exemplo, um NR está 1,7. Vou fazer mais 5 unidades de plasma de uma vez, tá, gente? Plaqueta menor do que 100 mil, pede reserva. Por quê? Porque nenhuma agência transfusional, na verdade, mentira, porque a gente sempre teve que deixar algumas plaquetas em Messejana e no HGF, no IAS e no IJF, mas nenhuma outra unidade tem plaqueta no estoque. Então, precisou com plaqueta sangrando, com plaqueta menor que 100 mil, peça reserva. Aí a agência transfusional vai pedir para o hemocentro de referência plaqueta para ficar lá. Por quê? Porque quando a plaqueta cair abaixo de 50 mil, você vai transfundir. E aí vem o meu calinho, o fibrinogênio. O fibrinogênio alvo na hemorragia pós-parto é 200. Fibrinogênio menor do que 200 significa alto risco de mortalidade e ter que transfundir. E qual é a recomendação? Comecem com 10 unidades de crio. Por que eu falo comecem? Porque, gente, como o alvo do fibrinogênio é alto, muitas vezes o hematócrito daquela mulher está baixo, a gente vai ter que fazer o cálculo, certo? E levar, às vezes, um susto. A quantidade maior de crio que a gente já transfundiu para uma mulher sangrando lá na MEAC foi de 29 unidades de crio de uma vez só, certo? Imaginem. Como que é esse cálculo? Faz o peso vezes 70 para calcular o volume sanguíneo, depois volume plasmático, depois o delta do fibrinogênio, depois define que cada bolsa de fibrinogênio cada bolsa de crio tem mais ou menos 250 miligramas de fibrinogênio, e aí você fala que quer, por exemplo, 24 bolsas de crio. Só que a gente pode fazer isso mais simples. A razão da existência das calculadoras no aplicativo da Educação, então quem não tiver aplicativo ainda, é só fazer a leitura do QR Code, é exatamente o cálculo do fibrinogênio. Porque como eu trabalho, né, a gente trabalha muito com hemorragia, e na hemorragia eu preciso fazer dose correta do fibrinogênio, era um sofrimento, gente, sentar e fazer aquela conta. Era um sofrimento. Aí a gente conseguiu colocar no aplicativo, então tá lá, entrou nos cálculos, dose de crio precipitado, vai preencher o peso, quanto que está do fibrinogênio, dizer qual é
o hematócito e qual é a razão, né? Está com hemorragia grave, aí tem hemorragia grave na gestante puérpera. Então, selecione, ele calcula e já te diz quanto que você deve fazer. Existe sempre uma dúvida em relação ao hemoderivado na hemorragia grave, lembrando que o único consenso, a única indicação formal de hemoderivado na hemorragia grave é o uso do complexo protrombínico no paciente em uso de Marevan. Não vamos encontrar essa mulher gestante usando Marevan no terceiro trimestre, né? Mas é a única indicação que a gente tem formal na literatura. A gente tem alguns trabalhos, Reino Unido, com medo do plasma, do prótese aviário, né, do crioprecipitado, usando hemoderivados. E a gente tem trabalho na guerra, porque imagina levar crioprecipitado para a guerra, né? Então, na guerra, usa-se muito concentrado de fibrinogênio, o hemocompletan aqui, para repor o fibrinogênio que está faltando. A gente não precisa, certo, gente, fazer isso. Nós, preferencialmente, vamos usar os hemocomponentes. Uso o plasma porque, além dos fatores de coagulação todos que meu paciente precisa, ainda estou dando volume, né, porque está sangrando. E em relação ao crioprecipitado, nós temos algumas coisinhas a mais, além do fibrinogênio. Tem o fator 8, o Von-Willebrand, e principalmente tem o fator 13. A quantidade de fator 13 no concentrado de fibrinogênio é muito pequena. E eu não consigo enxergar a deficiência de fator 13. Eu vou fazer, então, se o paciente continuar sangrando com todos os exames de coagulação normal, eu vou falar assim, pode ser deficiência de 13. Aí eu trato com crioprecipitado, porque eu não tenho fator 13 industrial no Brasil, né? Então, gente, lembrar, não vale a pena. É uma coisa que a gente vai ter um gasto enorme para o serviço de saúde, os hemoderivados, sem benefício comprovado na literatura e provavelmente em relação ao concentrado de fibrinogênio, eu vou piorar o quadro clínico porque eu não vou estar repondo o fator 13 que a minha paciente está precisando. E a cada 60 minutos eu vou estar reavaliando com os exames. Se eu tiver o ROTEM, se eu tiver a tromboelastografia, se eu tiver uma possibilidade de ter um exame à beira do leito, diminuo o meu tempo para 30 minutos, né? O que tem do tchan desse negócio? Né? A gente tem muita gente aqui na aula que sabe mais do que eu aqui nesse negócio, mas eu preciso só mostrar para vocês o que a gente chama de hiperfibrinólise. Um coágulo habitual deveria ser assim, gente. Eu comecei a formar o coágulo e ele vai até o final. Estão vendo? Isso aqui nada mais é do que um gráfico da formação do coágulo. Então, o sangue está anticoagulado, comecei a formar o coágulo e ele fica estável. Isso daqui nada mais é do que um coágulo de uma hiperfibrinólise. Eu estou com o meu sistema fibrinolítico hiperativado e eu começo a destruir meu coágulo. Imagina, meu corpo destruindo aquilo que com tanta dificuldade eu formei, que foi aquele coágulo danado, né? Então, lembrando que eu vou transfundir a partir dos exames, na hora que os exames saírem, mas às vezes isso não vai acontecer. Então, eu vou ter que fazer às cegas, então lembrando, 4 unidades de crio, 4 unidades de plasma, 4 de hemácias, vou para 10 de crio e plaqueta se tiver. Plaqueta, ela costuma cair mais tardiamente na hemorragia pós-parto, a não ser que a paciente já tenha trombocitopenia no começo, por exemplo, uma síndrome HELP, né? Tá bom? E o grande tchan aqui, que a gente tem dados recentes, é o uso do antifibrinolítico nesse momento. Lembrando que após o parto, eu tenho uma ativação do plasminogênio tecidual, eu começo a ter formação de plasmina, até não poder mais por ativação do plasminogênio, e essa plasmina é minha comedora de coágulo. Então, ela vai lá comer o coágulo que eu, com tanto esforço, formei para diminuir o sangramento. E o ácido nexâmico vai lá bloquear, então, essa plasmina, evitando a degradação do coágulo, evitando, então, a hiperfibrinólise. E a gente sabe, desde 2017, de um trabalho publicado na Lancet, um trabalho gigantesco, gente, chamado Woman Trial, que vale a pena a leitura, que quando a gente tem uma paciente com hemorragia pós-parto, o ácido nexâmico tem que entrar ali no comecinho. Esse trabalho teve como critérios de inclusão perdas acima de 500 ml após parto vaginal, acima de 1.000 pós-cesárea. Qualquer sinal de instabilidade, gente, aqui, ó, complica. Lembra? Eu perco 30%, 40% para ver instabilidade hemodinâmica. E esse é o grande critério que eu falo que eu sou fã desse trabalho por conta desse critério de inclusão. Dúvida quanto à necessidade. Aí eu não sei se está sangrando o suficiente para fazer, o que eu faço? Eu faço. Tá? Então, eu prescrevo ácido tranexâmico
porque eu sei que vale a pena. Foram 20 mil pacientes em vários centros no mundo inteiro com hemorragia pós-parto, que foram randomizados para receber placebo ou ácido tranexâmico, tá? E o que esse trabalho mostrou? Que quanto mais cedo eu der o ácido tranexâmico, melhor é o benefício para aquela mulher, certo? Independente do tipo de parto, vaginal ou cesárea, independente da causa de hemorragia, ácido tranexâmico é melhor do que placebo. E diferentemente do creche, que a gente vai ver na próxima aula com a doutora Luciana, que depois de 3 horas houve um pior prognóstico dos pacientes que receberam ácido tranexâmico após o trauma. Na hemorragia pós-parto, essas 3 horas não levaram ao pior prognóstico. Então, está na dúvida, como façam. E a dose é diferente. A dose da hemorragia pós-parto é 1 grama quando a gente começa a sangrar, até 3 horas após o parto, no Woman Trial, mas os guidelines da obstetrícia recomendam até 3 horas após o início do sangramento. E aí eu repito, 1 grama se a mulher não parar de sangrar em meia hora, ou refaça esse 1 grama se ela ressangrar em 24 horas. E é em bolos, diferentemente do creche, que vocês vão ver que foi um esquema posológico diferente. Temos vários trabalhos mostrando o benefício do ácido tranexâmico, e a gente sabe, juntando os pacientes do creche com pacientes do Woman Trial, que quanto mais cedo eu faço o ácido tranexâmico, melhor o benefício. Então, é a droga para entrar primeiro, tá, gente? Toda hemorragia grave deve ser conduzida, então, com medidas para parar ou diminuir o sangramento, sempre tentando aquecer o paciente. Então, cobertores térmicos, lembrando que a maioria dos centros cirúrgicos tem cobertores térmicos. A gente normalmente também tem nos centros cirúrgicos aquecimentos de cristalóide, então vocês vão checar isso nos centros cirúrgicos de vocês. E o Hemossi vai estar tentando, na verdade, está no processo licitatório para aquisição de equipamentos de incomodato de aquecimento de hemocomponentes para essas situações de hemorragia grave. Correção do pH, a gente não sabe muito bem se existe um benefício, mas eu sei que o pH é necessário para a coagulação adequada. Então, o jeito de corrigir pH, na verdade, é não deixar fazer uma acidose grave, mantendo uma perfusão tecidual adequada. E o cálcio, antigamente, era reposto às cegas, hoje não pode mais ser feito isso, certo, gente? Eu sei que o citrato quela o cálcio, o citrato é o anticoagulante presente nos hemocomponentes, mas eu só vou repor o cálcio se eu tiver realmente hipocalcemia, tá? Para evitar tal da tríade letal da hemorragia grave, que nada mais é do que coagulopatia, acidose e hipotermia, que quando a paciente chegar nesse ponto, gente, provavelmente ela não volta mais. A gente perdeu tempo e nossa bomba relógio já está explodindo, tá? Só mostrando para vocês o resuminho, então, que a gente sempre passa para todo mundo, né? Que está todo mundo aqui envolvido, o profissional que identifica hemorragia, alguém vai funcionar acesso venoso, identificar as amostras, colher todos os tubinhos, o médico vai acionar a transfusão, se necessário, fazendo a solicitação de exames, a RT, vai ser o responsável por parar o sangramento, vai ter um líder da equipe cronometrando e falando o que a gente tem que fazer, o contínuo vai ficar levando e buscando a amostra o tempo inteiro, o laboratório vai entender que a amostra que chegou com aquela etiquetinha colorida, ela vai ser tratada de forma diferente, vai ser priorizada, e a unidade transfusional vai parar tudo para atender aquela mulher sangrando. Os nossos protocolos estão na internet, então se alguém quiser dar uma olhadinha, é só entrar MEAC protocolo, tem os protocolos da hemoterapia, vocês podem ficar à vontade, né? Podem copiar, colar o que vocês quiserem e fazer alguma crítica também se desejarem. Esses são do HU, mas esses não estão disponíveis. Nós estamos trabalhando muito com treinamento das equipes médicas, de enfermagem, laboratórios, unidades transfusionais, e nossas unidades transfusionais já fizeram 4 rodadas de simulação de hemorragia grave, e a gente percebeu vários gargalos no nosso processo que a gente já ajustou a partir dessas simulações, e é uma coisa que hoje é recomendado pela literatura para centros que trabalham com pacientes com risco de sangramento. E na MEAC a gente tem as sessões de near miss, quer dizer, uma mulher que quase morreu por sangramento, e infelizmente nós temos essas mulheres de vez em quando na reunião do comitê de óbito. Eu sou muito grata e feliz em falar que a gente tinha aproximadamente um óbito a cada 1 a 2 meses na MEAC, e desde dia 5 de janeiro, com a
com treinamento intensivo das equipes, a gente não tem mais nenhum óbito por HPP. Então, nós estamos realmente conseguindo que o nosso trabalho dê certo, né? E lembrando, parou de sangrar, está estável, sem hemorragia no momento, não vou mais transfundir, vou fazer ferro, sabendo que mesmo anemia aguda, esse trabalho vale muito a pena, é um trabalho bem antigo, que mostra que voluntários e pacientes que saíram de 13 gramas de hemoglobina para até 5 gramas de hemoglobina numa sangria normovolêmica foram capazes de manter a oferta de oxigênio maior do que o consumo. E eles colocam que os dados do trabalho deles sugerem que se o indivíduo tiver saudável, que a gente espera isso de uma mulher gestante, em repouso, que concentrações de hemoglobina baixa são toleradas sem eventos metabólicos adversos. E esses 5 gramas de hemoglobina, quer dizer, perdeu quase 8 gramas de hemoglobina em 2 horas, gente. Não é o limite crítico em que fala que eu preciso fazer, por exemplo, uma transfusão de hemácia, tá? Então, a gente é bem restritivo na MEAC em relação a pacientes sem sangramento. Nosso projeto de transfusão no complexo é transfusão na dose certa. Eu transfundo pouco ou não transfundo quem não precisa de transfusão, e eu transfundo muito minha hemorragia grave, porque essa sim é a paciente que precisa ser transfundida agressivamente. E nós temos vários trabalhos tentando mostrar o que fazer, como fazer ferro ou transfusão nos pacientes com hemorragia pós-parto. Esse trabalho, por exemplo, de qualidade de vida não mostrou grandes diferenças, e o que incomoda a gente é o grupo não intervenção, em que nada foi feito para uma paciente com anemia por hemorragia pós-parto. Imaginem, 12% dos pacientes, 76% receberam só ferro oral. Então, vamos, né? Será que a gente está tratando de forma adequada? Hoje a recomendação não é fazer ferro oral, é fazer ferro intravenoso, se a paciente teve hemorragia pós-parto e ficou com hemoglobina menor do que 9 depois dessa hemorragia, tá? Temos trabalhos mostrando a diferença entre ferro oral e ferro intravenoso. Ferro intravenoso melhora mais rápido os níveis de hemoglobina, a fadiga física, a atividade daquela mulher, a fadiga mental, quadros depressivos. Então, eu preciso realmente ser mais agressivo no ferro. E eu faço realmente valores mais rápidos de hemoglobina normais, né, para a mulher que recebe ferro intravenoso. Mas esse é o grande estudo que a gente espera. Esse aqui é um piloto que foi publicado com um tiquinho de nada de paciente, mostrando que na hora que eu faço ferro intravenoso, eu não tenho a recuperação tão rápida da hemoglobina quanto eu tenho com uma transfusão de hemácia, mas olha aqui a reticulocitose do ferro, olha aqui quando o paciente recebe hemácia, olha a hemoglobina aqui da paciente, né? Então, ele não sobe aqui no comecinho, mas ó, a hemoglobina da paciente que recebeu ferro é uma hemoglobina melhor com 21 dias do que aquela que recebeu transfusão. Então, não adianta simplesmente transfundir e esquecer dessa paciente. E é esse trabalho que a gente está esperando, um trabalho randomizado prospectivo de ferro intravenosos versus transfusão, versus sangue, para hemorragia pós-parto aguda. Então, para a gente terminar essa aula, que já passou do tempo, na hemorragia pós-parto, reconhecimento precoce e tratamento agressivo são fundamentais. 1 para 1, ela deve ser usada em pacientes com sangramento grave, manutenção da instabilidade após 1 litro de cristalóides. Eu sempre falo, cuidado, gente, na MEAC, porque se a paciente veio de fora, ela já tomou 1 mundo de cristalóide. Então, chegou, está sangrando, veio de fora, começa transfusão, não é mais para fazer cristalóide. O ácido tranexâmico diminui mortalidade em até 3 horas após o parto, e todo mundo deve ter, dentro da sua instituição, um conjunto de ações para prevenção e tratamento de hemorragia pós-parto.